Amém? Jonas capítulo 1, enquanto você está procurando, nós vamos ler alguma coisa sobre este livro. No livro de Jonas conta-se a história de um profeta desobediente e sem compaixão. Deus mandou que ele fosse pregar na cidade de Nínive, capital do grande império da Síria, nação inimiga mortal do povo de Israel. Mas Jonas não foi anunciar a mensagem de Deus naquela cidade. Ele sabia que se os seus moradores poderiam se arrepender dos seus pecados, e assim Deus não cumpriria a promessa de destruir a cidade. Jonas desobedeceu, foi castigado e finalmente acabou obedecendo. Ficou profundamente desapontado quando viu que suas ameaças de destruição, a sua profecia, não se cumpriram. Este livro mostra que Deus domina o mundo inteiro, o céu, o mar, a terra, os animais e as pessoas. Que Ele também é um Deus de amor e compaixão, sempre pronto a perdoar e salvar, tanto as pessoas que fazem parte do povo de Israel, como as que são de outras nações. Amém? Deu tempo aí para você achar o livro de Jonas? Neste momento eu gostaria de pedir que você tirasse o volume do celular, ou colocasse, se é muito importante, você colocasse no silencioso, que você usasse o seu celular agora, se você tem esta opção, apenas para ler a Bíblia. O que passar disso é procedência maligna, viu? Vamos então fazer esta leitura, são 4 capítulos. Eu gostaria de pedir que a sua atenção ficasse totalmente voltada para a palavra de Deus. Deus tem algo que Ele vai falar ao teu coração, amém? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade, o seu pecado subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para Espanha, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: o que tens, dormioco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim Ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde, vamos lançar sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra e de que povo você pertence? E ele lhes disse: Jonas, eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e diziam: por que fizeste isso? Pois sabiam os homens que Jonas fugia da presença do Senhor, porque ele tinha declarado. E disseram-lhe: o que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então eles clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, que está fazendo isso. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar,
e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites, nas entranhas do peixe. E orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz. Porque Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Versículo 6. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos. Versículo 9. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que eu votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. E quando Jonas terminou de orar, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. E veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminhada. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: daqui 40 dias Nínive será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra, esta mensagem, chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, e cobriu-se de saco também, e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não morramos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não o fez. Último capítulo. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi esta minha palavra estando ainda lá na minha terra? Por isso é que eu me preveni, fugindo para a Espanha, pois sabia que o Senhor é um Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que o Senhor se arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: fazes bem que assim te ires? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que de fato iria acontecer à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira?
E ele disse: faço bem sim, que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco através da Tua palavra. Este texto foi inspirado pelo Teu Espírito Santo, e somente inspirado pelo Teu Espírito podemos compreender, interpretar e aplicá-la nas nossas vidas. Fala com cada um, prepara cada coração, cada ouvinte, dá-nos ouvidos espirituais, dá-nos um coração que seja uma terra fértil, e que a Tua palavra seja esta semente, que nesta noite seja plantada nos nossos corações, e que dê frutos, muitos frutos, para a glória do Senhor. Amém? Eu tenho certeza, irmãos, que muitos de vocês conhecem esta passagem, mas a palavra de Deus se renova a cada dia. Amém? Então receba uma palavra nova nesta noite, receba uma palavra nova de Deus. Assim como Deus falou com Jonas, assim Deus quer falar ao teu coração nesta noite. Amém, irmãos? Veio a palavra do Senhor a Jonas. Olha que coisa tremenda. Eu fico maravilhado quando eu vejo isso na Bíblia. Veio a palavra do Senhor a Jonas. E quem era Jonas? Um profeta. Mas era um profeta desobediente, rebelde, um profeta que tinha muitas coisas no coração que Deus precisava tratar. Ele fazia acepção de pessoas, ele tinha ódio de determinadas pessoas. Será que nós temos profetas de Deus assim nesta noite? Mas a palavra veio a um profeta desse, veio a palavra do Senhor a Jonas. Não importa as suas limitações, as suas falhas, a palavra de Deus vai vir até você nesta noite. Não importa quem você é, ou quem você seja, ou qual seja o teu povo, não importa como está a tua mente, o teu coração, Deus quer falar ao teu coração. Deus quer trazer uma palavra para a tua vida nesta noite, que vai mudar a tua história. Amém? E Deus disse para Jonas: levanta-te, Jonas, levanta-te, e vai até a grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te darei, porque aquela cidade está terrível. A sua maldade, a sua malícia chegou até mim, eu não suporto mais, eu vou destruir aquela cidade. Mas você vai lá e avisa aquela cidade que daqui 40 dias eu vou destruí-la. E Jonas: pois não, Senhor. Levantou-se e pegou um caminho contrário, fugiu de Deus, fugiu da presença, fugiu do chamado, fugiu do caminho que Deus queria que ele traçasse. Ele pegou outro caminho. Sabe qual é o pecado do ser humano? Sabe qual é o nosso pecado? É saber que Deus tem um caminho para você, e você fala: não, eu não quero seguir o caminho de Deus, eu quero seguir o meu caminho, porque eu sou dono da minha vida, eu que comando, eu que sei o que é melhor para mim. E aí nós o que? Não queremos seguir a direção, não queremos seguir a palavra de Deus, e tomamos um outro caminho. A Bíblia diz: há caminho que para o homem, para nós, parece ser bom, mas no fim são caminhos de morte. Eu não vi ninguém até hoje pegando um caminho para fugir de Deus que se deu bem. Não vi. E Jonas parece que queria provocar Deus, porque era um camarada que conhecia Deus. Ele conhecia a história das ações, das maravilhas, o Deus que abriu o mar vermelho, que libertou o povo do Egito, que alimentou o povo no deserto. Ele sabia tudo isso. E ele fugiu para Tarsis, desceu ali em Jope, encontrou um navio, falou: é nesse navio que eu vou embarcar, não é? E desceu no navio, pagou a passagem, desceu para o porão.
A vida de uma pessoa que foge da direção de Deus, a vida de uma pessoa que pega um caminho contrário ao caminho que Deus tem para ela, sabe como é que é essa vida? É uma vida que vai descendo, a pessoa nem percebe, mas ela vai descendo. E Jonas começou a sua descida, desceu para Jope, pegou um avião, um navio, não tinha avião naquela época. Tem gente pegando avião para fugir de Deus, foge mais rápido, mas o tombo é maior também. E aí, desceu para o porão. Ele queria ser o crente secreto, agente secreto de Deus, não é? Eu não quero que ninguém me conheça, que ninguém, né? Ninguém me importune. E ele estava ali, dormindo. E a Bíblia diz que Deus fez o quê? Deus mandou uma tempestade sobre aquele navio. Os marinheiros estavam desesperados. Os marinheiros já começaram a jogar as mercadorias para aliviar o navio. Mas o que estava pesando o navio não eram as mercadorias que eles estavam transportando. O que era? Era a mala sem alça do Jonas. O que estava pesando o navio era o pecado de Jonas, a rebeldia. Irmãos, a pessoa que escolhe fugir de Deus, a pessoa que se rebela contra a palavra de Deus, toma um outro caminho que Deus não queria, essa pessoa começa a descer, e ela é um fardo para ela e para as pessoas que estão em volta. Deus mandou a tempestade, os coitados marinheiros não tinham nada a ver com isso, mas estava lá, Jonas estava lá. Cuidado com quem você anda, hein? Cuidado que pode ter um Jonas bem do seu lado aí, ó. E os marinheiros desesperados, o capitão desceu no porão, porque eles já tinham jogado as cargas, não tinha mais o que fazer. Então, quando a gente não tem mais o que fazer, o que a gente faz? Ora, né? Quando a gente não tem mais para onde correr, você já fez tudo que tinha que fazer e nada mudou, então aí você vai orar, aí você vai buscar Deus, né? E aqueles marinheiros, quando viram que não tinha mais o que fazer, cada um começou a buscar o seu Deus. Eu imagino que os marinheiros, cada um era de uma nação, cada um tinha os seus deuses, os seus guias, os seus protetores, e cada um começou a buscar o seu Deus. O capitão desceu no porão, encontrou Jonas o quê? Orando? Dormindo. O capitão, olha, eu imagino o capitão deu a maior bicuda em Jonas. Acorda do minhoco, você está doente? O que está acontecendo? Você está alienado. Você não está vendo que nós estamos no meio de uma tempestade? O navio está para se partir ao meio. Cada um está fazendo a sua parte, lutando, correndo, esvaziando o navio, clamando a Deus. Você está dormindo, acorda, clama ao seu Deus. Eu não sei quem você é, eu não sei o Deus que você serve, mas de repente o seu Deus vai resolver. Ele que não sabia, que estava ali, ó, o homem que falava com Deus diretamente ali, ó, ouvia Deus. E aí Jonas, sem graça, né, foi lá para o convés. E ali os marinheiros já estavam no outro extremo. Agora vão ter que descobrir de quem que é a culpa. Porque a gente sempre quer gostar, a gente sempre quer descobrir a culpa de quem que é que nós estamos passando essa luta. E as pessoas lançaram sortes para descobrir por que razão eles estavam passando por isso. Eu imagino os marinheiros falando um com o outro: rapaz, não é possível. Não, isso aqui não está normal não. Nós somos marinheiros, nós somos acostumados a viajar no mar. Isso aqui não é normal, está acontecendo alguma coisa espiritual e nós vamos ter que descobrir o que é. Nós vamos ter que fazer um descarrego aqui. Já descarregamos as mercadorias, mas tem alguém que nós precisamos descarregar desse navio. E lançaram sorte, a sorte caiu em quem? Jonas. A Bíblia diz: nada em oculto que não haja de ser revelado. Vai um recadinho, irmãos. É melhor nós confessarmos o pecado,
antes que o pecado nos confesse. A Bíblia diz: aquele que encobre o seu pecado não prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Se você esconder o seu pecado, o próprio Deus vai revelar o seu pecado. Você vai ficar envergonhado. Mas Deus, Ele te ama tanto, que Ele faz isso por amor a você. E por amor à obra que Ele tem através da sua vida. Porque através da sua vida depende de outras vidas também. Amém? Por que você acha que você está aqui ainda? Só para participar da ceia até que Jesus venha? Só para ficar trazendo oferta na igreja? Não, Deus tem uma obra na tua vida. Deus tem um chamado. Há vidas que dependem de você para serem abençoadas. E você se torna um canal de bênção ou um canal de maldição na vida das pessoas que estão ao seu redor. Jonas estava sendo o quê? Um instrumento de maldição. Porque ele estava em rebeldia, em desobediência, em pecado. E agora foi descoberto, como diz lá no presídio, a casa caiu. Acharam o culpado, agora tem que confessar. Vai abrindo a boca aí, os marinheiros, vai falando aí, quem que é você, de onde você veio, o que que você faz, por que que está acontecendo essa tempestade toda. E Jonas teve que confessar. E ele começou a dizer: eu sou hebreu, eu faço parte do povo de Israel. Sabe aquele povo que Deus abriu o mar? Aquele povo que Deus sustentou. Eu faço parte daquele povo que faz maravilhas. Ele é o Deus que criou o céu, a terra e o mar. Aí os marinheiros espantaram. E os marinheiros falaram: mas rapaz, você está louco. Você está fugindo desse Deus, você está maluco. Que vergonha que Jonas estava passando, né? O que nós vamos fazer agora para essa tempestade parar? E Jonas disse: olha, a culpa de tudo isso é minha culpa. É minha culpa. Sabe, ele sabia disso. Mas o que ele estava fazendo? Dormindo, escondido. E Deus falou: não, não quero você aqui não, ó. Sobe, vem para a luz. A Bíblia diz: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Sabe, irmãos, hoje a igreja está igual Jonas. Nós estamos vivendo um tempo em que a nação está passando por uma grande tempestade. A nação está passando por um vento forte. E não é o diabo não, é a mão de Deus para despertar o povo. E o povo está clamando. O povo está desesperado. Mas a igreja está lá no porão dos seus templos, dormindo. Deus quer despertar a igreja. Deus quer tratar a igreja para que o navio seja salvo, para que Nínive seja salvo. Deus quer tratar conosco para que a cidade de Campo Grande seja salva, para que esse estado seja salvo, para que esta nação conheça o Deus criador do céu e da terra. Amém? Não pensa que você vai ficar sossegadinho na sua vidinha, não. Cuidando dos seus negocinhos, cuidando da sua vidinha, cada um na sua, cada um cuida da sua. Não, não. Deus te chamou para cuidar da vida dos outros. Mas não é para meter o bedelho, para você orar, para você interceder, para você levar a palavra que cura, que liberta, que transforma, que restaura, e Deus vai te chacoalhar. Amém? Deus vai te chacoalhar. Se você está em pecado e vem para a igreja, ninguém sabe como é que eu estou escondidinho aqui, né? Cuidado, Deus pode trazer o seu pecado à luz e você ser envergonhado. Se você está dormindo espiritualmente, não é? Deus vai te despertar para você também orar, porque o mundo está clamando. O mundo está clamando para tantos deuses que não podem responder. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem mãos, mas não pode ajudar ninguém. E você serve um Deus todo-poderoso. Um Deus que ouve a nossa oração. Um Deus que os teus olhos são como chamas de fogo.
e estão olhando para você, estão olhando para a nossa nação. Um Deus que chora pelo sofrimento das famílias, da nação, que quer intervir, mas Deus vai intervir através do seu corpo, que é a igreja. Deus vai nos despertar do sono espiritual. Se você é uma pessoa que não está mais orando, não está mais lendo a palavra, não está mais se importando com as pessoas que estão à sua volta, Deus vai te despertar. Ele vai mandar a tempestade, Ele vai mandar o vento, Ele vai usar pessoas para te confrontar. Amém, irmãos? É Deus, Deus faz isso porque Ele nos ama. Deus corrige a quem ama e açoita aquele que toma por filho. Quer ser filho de Deus? Quer ser filho de Deus? Saiba, Deus vai nos corrigir. Talvez muitos Deus já está corrigindo. Talvez muitos ventos que você está passando, muita tempestade, que você fica repreendendo o diabo. Não, irmãos. Começa a orar e perguntar a Deus, por quê? Revela aí, Senhor. Você não precisa lançar sorte, é só você orar. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Começa a perguntar para Deus, por que você está passando por essa luta, por essa dificuldade? Começa a pedir para Deus a direção. Começa a pedir para Deus um novo caminho na presença dEle. Começa a perguntar para Deus, Senhor, o que o Senhor espera da nossa vida? Porque a gente só vai a Deus para dizer para Deus o que nós esperamos dEle, o que nós queremos dEle, o que nós esperamos que Ele nos faça. Mas nós temos que ir a Deus para dizer, Senhor, o que o Senhor espera da minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. São esses que Deus está procurando. Pessoas com o coração ensinável. Pessoas desejosos de ouvir a Deus e obedecer a Deus. De seguir o seu caminho. Amém? Os homens, num primeiro momento, não quiseram lançar Jonas no mar, irmãos. Se fosse muitos de nós aqui naquele barco, não tinha nem perguntado para Jonas. Depois que Jonas falou que ele estava fugindo de Deus, que a culpa é dele, já tinha pegado ele, já lançado no mar. Mas os homens tiveram compaixão. Aqueles marinheiros tiveram compaixão de Jonas, a compaixão que Jonas não teve por eles. Porque Jonas sabia que toda aquela tempestade era culpa dele e estava quietinho. E aqueles homens tentavam remar com todas as forças para chegar até a praia, até a terra seca. Mas a tempestade ia piorando mais. Quem que estava na tempestade? Deus. E aqueles homens então oraram. E disseram, Senhor, olha, que nós não venhamos morrer por causa da vida desse homem, mas que a gente também não seja culpado do sangue dele. Nós vamos obedecer isso, porque ele como profeta diz que a culpa é dele, que se nós lançarmos ele ao mar, o mar vai se aquietar. Então nós vamos fazer isso, mas Senhor, tem piedade de nós. Não nos culpe do sangue dele. E pegaram Jonas, e 1, e 2, e 3. Quando Jonas foi lançado ao mar, o mar se aquietou, a tempestade cessou, o vento parou. E aqueles homens reconheceram que o Deus de Jonas, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o Deus verdadeiro, que domina o céu, o mar e a terra, amém? Aqueles homens tiveram que passar por tudo aquilo, irmãos, porque Deus também queria salvá-los, porque Deus também queria ministrar na vida deles, e eles se dobraram, e fizeram sacrifícios, agora não cada um ao seu Deus, porque agora eles conheceram o verdadeiro Deus, e agora todos estavam oferecendo sacrifício de louvor a Deus, o Deus do profeta Jonas, amém? Que coisa tremenda, até nas dificuldades, até nas nossas rebeldias, Deus está trabalhando. Por isso a Bíblia diz, todas as coisas, diga comigo, todas as coisas, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Até a tempestade,
até os ventos fortes que eu e você passamos, Deus tem um plano de bênção e de vitória em meio à tempestade. Naum capítulo 1 versículo 3, Deus faz o seu caminho na tormenta e na tempestade. Agora imagina Jonas. Imagina Jonas lá no 1, no 2, no 3, o que ele estava sentindo? Primeiro, desespero, né? Desesperado. Segundo, arrependimento. O que eu fui fazer? Aonde eu estava com a cabeça para eu fugir, tentar fugir de Deus? Desobedecer a palavra que Deus enviou para a minha vida. E agora, acabou meu ministério, acabou minha vida, vou terminar no mar. Não era isso que eu planejei quando eu peguei o navio para a Espanha. O homem faz os seus planos, mas a resposta vem do Senhor. Muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito de Deus é que prevalecerá. Não adianta você fugir do propósito de Deus. Não adianta você fazer planos que não são os planos de Deus, não adianta. É melhor você buscar, viver e sonhar os planos e os propósitos de Deus para a sua vida. Eis os pensamentos, os planos que eu tenho de vós, pensamentos de bem, não de mal, para lhes dar o fim que vós desejais. Amém? A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável, mas muitas vezes nós achamos que não, como Jonas. E agora Jonas estava ali, imaginando que tudo acabou, agora acabou tudo, agora, sabe, irmãos, na nossa vida, não importa o desespero, não importa a dificuldade que você está passando, ainda que você esteja passando o vale da sombra da morte, ainda que você pense que é o fim, Deus transforma num novo começo. Amém? Que maravilha! Quando você acha que é o fim, que não tem mais jeito, não tem mais solução, quando Deus vê que você não vai fazer mais nada, aí Ele faz. Parou de fugir? Parou de se esconder? Está bem acordadinho agora? Agora eu vou te mostrar o meu poder. Agora eu vou mostrar a minha mão. Peixe, vai lá, engole Jonas. Ele foi lançado para o mar e o peixe engoliu Jonas. Aí alguns dizem assim, mas pastor, essa história, isso é história da Bíblia, isso aí é só uma figura de linguagem. Como é que um peixe vai engolir Jonas, e Jonas vai ficar 3 dias, 3 noites no ventre do peixe, depois vai sair tal vivo? Eu creio no sobrenatural de Deus, amém? E quando Jesus citou Jonas dizendo, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no ventre da terra e ressuscite ao 3º dia. Se Jesus disse que Jonas existiu e foi verdadeira a história, eu creio. E Jesus comparou o que ele iria passar com Jonas. Jesus não ia comparar o que ele iria passar com uma figura, com uma historinha, apenas para trazer um ensinamento para o povo, não. Jesus comparou algo real, porque também é irreal uma pessoa morrer e ressuscitar ao 3º dia. Se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, então é fácil você crer que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e depois Deus o tirou de lá, amém? Porque tudo isso é fé. E quando Jonas foi engolido, e agora Jonas no ventre do peixe, aí ele falou, não, peraí, então Deus tem um plano na minha vida. Então Deus tem um plano, e ele orou ao Senhor. E a oração dele, e orou ao Senhor do ventre do peixe. E orou Jonas ao Senhor Deus das entranhas do peixe e disse,
Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno eu gritei, e Tu ouviste a minha voz. Porque Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares. Jonas estava falando o que ele estava sentindo, o que ele estava passando. No versículo, algum versículo aí no 6, se eu não me engano, diz: as algas enrolaram sobre a minha cabeça. E aí eu me lembrei de Ti. E aí ele orou e fez um voto: o que votei, pagarei. O que você acha que Jonas votou ao Senhor? O que você votaria se estivesse no lugar de Jonas? Senhor, agora eu prometo que eu vou obedecer. Eu não vou mais fugir do Senhor, não. Eu vou fazer tudo que o Senhor mandar, mesmo que eu não quero, mas vou obedecer. E a Bíblia diz que Deus falou ao peixe, e o peixe vomitou Jonas na praia. Agora Jonas, todo sujo, enlamaçado, com alga na cabeça, teve que ir para Nínive. E ele chegou até Nínive e começou a pregar: daqui 40 dias Nínive vai ser destruída. E dentro do coração dele, que legal, que legal. Porque ele queria que Nínive fosse destruída mesmo. Porque ele era inimigo de Nínive. O povo de Israel era inimigo de Nínive. E Nínive inimigo do povo de Israel. Então ele queria mesmo, ele não queria ir pregar, porque justamente ele sabia que se aquele povo se arrependesse e voltasse-se para Deus e mudasse as suas atitudes e abandonasse o pecado, Deus ia perdoar Nínive. E ele não queria que Deus perdoasse Nínive. É o único pregador que eu já vi que pregava a condenação querendo que o povo fosse para o inferno mesmo. Nunca vi outro assim. E deu resultado a pregação dele. E ele começou a pregar: daqui 40 dias Nínive vai ser destruída. E a Bíblia diz o quê? Que os homens creram em Deus. Irmãos, quando Deus manda a palavra, ela não volta vazia. Isaías 55:10. Eis que assim como cai a chuva e a neve do céu sobre a terra, e a rega, e a faz produzir e brotar, assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo pela qual eu a enviei. Por isso eu estou tranquilo. Eu creio que esta palavra vai prosperar no teu coração e na tua vida. Aquilo que Deus tem para você vai se cumprir, queira você queira ou não. É melhor que você aprenda por amor. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Vem por amor. Volte para os caminhos do Senhor. Volte para a palavra do Senhor. E você verá as coisas mudando na sua vida. Se há tempestade, vai cessar. Se há vento forte, o vento vai parar. Se há risco de morte, Deus proverá uma salvação. Amém? Aquelas pessoas de Nínive começaram a se converter de tal maneira que eles começaram a se vestir de saco. Eu imagino saco de estopa. Começaram a se vestir de saco e começaram a se converter, se arrepender dos seus pecados. Deus tem misericórdia, não nos destrua. E essa mensagem chegou até o rei de Nínive. E a palavra alcançou o coração do rei. Irmãos, Jonas nem precisou pregar diretamente para o rei. O reboliço que teve na cidade chegou até o coração do rei. Uma pessoa que decidiu realmente obedecer à voz de Deus pode salvar uma nação, uma cidade. Você no centro da vontade de Deus, você não tem ideia do que Deus pode fazer da sua vida. O rei se levantou do seu trono, tirou as suas vestes reais, se vestiu como povo de saco, e começou a se humilhar juntamente com o povo, e decretou um jejum nacional. Um jejum por toda a cidade, até os animais iam ter que jejuar. Já fez jejum assim na sua casa?
que até o seu cachorro falou, não vai ter ração hoje, nós estamos em jejum. Mas sabe o que significa isso? O povo se voltou de todo o coração para Deus. Ah, irmãos, como eu e você precisamos nos voltar de todo o coração para Deus. E o rei disse, olha, vamos fazer um jejum, cada um abandone o seu pecado, o seu mau caminho, e se volte para Deus, porque quem sabe se a gente fazer isso, Deus vai se arrepender, e Deus não vai nos destruir, e Deus vai ter misericórdia de nós e vai nos salvar. Uma pessoa que não tinha conhecimento nenhum de Deus como nós temos hoje, mas dentro dele havia algo dizia para ele, o que esse profeta está falando é verdade, existe um Deus todo poderoso, que você vai ter que prestar conta a Ele, que se você não se arrepender, este teu trono, essa tua veste real, esse teu povo, de nada vai te adiantar, quando a ira de Deus cair sobre você. Nós precisamos ter essa consciência hoje, irmãos, que a tua casa, o teu carro, o teu trabalho, a tua profissão, o teu status, o que você tem, o que você é, não é nada diante de Deus, diante daquele que nós iremos comparecer no tribunal de Cristo, para que cada um preste conta da sua vida a Deus. O rei se despiu de todo o status, de toda a riqueza. Olha que figura linda, irmãos. O rei se despiu da realeza dele e se humilhou diante do Senhor. Sabe quem fez isso um dia por mim e por você? Jesus. Jesus um dia olhou para nós e disse, o meu povo, eu não posso deixar que eles sejam destruídos. Ele se levantou do seu trono, ao lado da direita de Deus Pai, e ele disse ao Pai, eu vou me despir da minha realeza, eu vou me despir da minha glória, e eu vou me humilhar com o meu povo, porque eu quero salvá-los, eu vou dar a minha vida a eles. A Bíblia diz em Filipenses 2, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por orgulho, por usurpação, ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e na forma de homem ele se humilhou mais ainda, tomando a forma de servo, e como servo ele foi obediente, até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre, todo joelho, no céu, na terra e embaixo da terra. E aí a gente acha ainda, que nós somos alguma coisa, e ainda a gente ainda resiste, a nos despirmos diante deste Deus, ainda a gente resiste a sermos servo, porque o mundo ensina que você tem que mandar, o mundo ensina que você tem que se vestir de algo que às vezes você não é, de algo que às vezes você não tem, para que as pessoas te respeitem por aquilo que estão vendo, mas o importante é aquilo que Deus vê. A Bíblia diz que o homem olha o que está diante dos olhos dele, mas Deus olha para o coração. Há um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Você receba esta palavra ou não, esta é a palavra que Deus tem para você. Deus tem bênção, Deus tem vitória, Deus tem maravilhas, restauração, milagres, mas você precisa sair do trono, porque às vezes quem está sentado no trono do seu coração, não é Deus, não é Jesus, mas é o dinheiro, é o sexo,
é o status, é o diabo. Talvez quem está no trono do seu coração, governando a sua vida, é o que as pessoas pensam, é o que as pessoas falam no Facebook. Talvez o que está no trono do seu coração, seja você mesmo. Tudo tem que rodar, tudo tem que girar ao meu favor. Tudo tem que acontecer do jeito que eu quero. Você faz assim? Ou você fala, tudo tem que contribuir para a glória de Deus? Eu quero o que Deus quer. Eu quero amar o que Deus ama. Eu quero aborrecer o pecado como Deus aborrece. Eu quero o que Deus quer. Senhor, eu quero sair do trono da minha vida, para que o Senhor seja entronizado no meu coração. O resto é balela. Amém? Jesus tem que estar entronizado no teu coração, porque Jesus vai reinar na sua vida, na sua família, nos seus negócios. Amém? O rei reconheceu isso, por uma palavra de condenação, que daqui 40 dias Deus iria destruir a cidade. Deus mandou essa palavra, sim ou não? Mandou. Mas Deus queria destruir a cidade? Não. Deus queria salvá-la. Às vezes Deus tem que trazer uma palavra dura. Às vezes Deus tem que mandar a tempestade, mandar o vento. Mas não é para a tua destruição, mas é para a tua salvação. Para que você e a sua casa sirvam ao Senhor. Para que você seja um instrumento nas mãos de Deus. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus viu o que aquele povo fez. Deus ouviu a sua oração, Deus recebeu a sua humilhação, seu quebrantamento. E Deus não mais destruiu Nínive. Sabe, Deus está olhando para a tua vida. Deus está olhando para a minha vida. Amém? Ele conhece o teu deitar, o teu levantar. Ele sabe se você está deixando ou não o pecado. Ele sabe se você está se esforçando mesmo para mudar as suas atitudes diante dele. Porque ele quer mudar o teu futuro. O teu futuro, a tua história depende disso. Depende de você abandonar o pecado e buscar a Deus e clamar fortemente a Deus como este povo fez. A mudança da nossa nação, a mudança da nossa família, está na mão da igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, não aquilo que eu tenho para dar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Depende de nós, irmãos. Este é o momento da igreja se voltar verdadeiramente a Deus em jejum, em oração. Deus já está falando isso no coração dos pastores, e por isso todas as quintas-feiras, a partir da meia-noite, nós entramos em jejum. Alguns até meio-dia da sexta-feira, outros até 6 horas da tarde, 12 horas, 6 horas, mas que toda a igreja precisa jejuar e orar, e começar a abandonar aquilo que Deus não se agrada, para que Deus faça maravilhas no meio de nós. A responsabilidade está nas nossas mãos. Não espere de outro aquilo que Deus espera e está pedindo de você. Amém? Quando Jonas viu que
que Deus não ia destruir mais. Vamos finalizar. Quando Jonas viu que Deus não ia destruir mais a cidade, o que aconteceu? Entrou na carne, já estava na carne, né? Acho que Jonas, desde o começo do livro até o fim, na carne, ficou irado. E aí ele diz para Deus assim: olha que ousadia, a gente faz cada oração, que misericórdia, só Deus mesmo para ter misericórdia das nossas orações, né? Isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. E ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda lá na minha terra, eu estava quietinho lá, estava quietinho na minha terra, e o Senhor veio falar para mim para pregar para a Síria, eu não queria. Por isso é que eu me preveni fugindo para Tarsis, pois que eu sabia que o Senhor é um Deus compassivo e misericordioso. Eu sabia que o Senhor é longânimo e grande em benignidade, e que o Senhor se arrepende do mal. Eu sabia que se aquele povinho lá se arrependesse, falar, me arrependo e tal, o Senhor não ia mais destruir aquele povo. Será que a gente não tem um coração? A gente está, no nosso coração a gente fica jogando Jonas. Esse camarada é terrível. Mas será que a gente não tem o coração de Jonas, não? Senhor, aquela pessoa que trabalha comigo, fica me fazendo mal, falando mal de mim, me caluniando. Senhor, desce fogo, queima, destrói meus inimigos. Ai daquele que tocar no ungido da ungida. Ai daquele que se levantar contra o servo de Deus. Será que está sendo servo mesmo? Será que quando nós ouvimos um testemunho de uma pessoa que era assassino, homicida, cometeu latrocínio, chegar aqui, irmãos, olha, eu matei, eu roubei, eu fiz isso e aquilo, mas lá no presídio eu me arrependi, aceitei Jesus, Deus perdoou os meus pecados. Tem gente que fala: seu safado, está escondendo atrás da Bíblia, Deus vai te pegar. Será que realmente nós amamos as pessoas como Deus ama? Ou será que a gente fala: não, aqueles ali merecem ser salvos, outros não? Será que nós não fazemos como juiz? Quando você assiste o noticiário, acabaram de executar o líder do crime organizado, acabaram de executar um bando de ladrões que estava aterrorizando a cidade. Você fala: aê, valeu, é isso aí, menos um para nos atormentar. Será que a gente fala isso? Ou a gente chora como Deus chora? O nosso coração não é diferente do coração de Jonas. A Bíblia diz: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus tem prazer em que o ímpio se converta e viva. Amém, irmãos? Nós precisamos ter o nosso coração também mudado, para que a gente possa amar como Deus ama, e ver as pessoas como Deus vê. Jonas ainda não entendeu isso, está virado, magoado com Deus. E aí ele subiu ao monte ali, fora da cidade, e sentou, ficou olhando a cidade, torcendo para aquela cidade voltar ao pecado para ser destruída. Ficou lá na expectativa. E aí ele fez uma cabaninha, e Deus fez com que uma aboboreira nascesse, subisse ali, e fizesse sombra sobre ela, e ficou todo feliz. Ficou todo feliz. E aí no outro dia Deus mandou um bicho, um verme, que comeu a aboboreira e ela secou e morreu. Jonas pediu a morte de novo por causa da aboboreira agora. E ficou irado e falou: Deus, tira a minha vida. E Deus falou: Jonas, veja ser razoável isso, Jonas. Você se apegou tanto com o seu coração, com a aboboreira, uma plantinha que você não fez crescer, que você não plantou. Numa noite nasceu, noutra noite morreu, e você agora quer a morte por causa de Senhor,
E ele falou: mas Jonas, e você não quer que eu tenha compaixão e amor por 120 mil pessoas na cidade de Nínive e ainda muitos animais? E Deus pôde ensinar para Jonas que às vezes nós amamos as coisas e não as pessoas. Às vezes nós nos doemos tanto por um carro amassado, por uma perda financeira, mas nós não ligamos por pessoas que estão morrendo do nosso lado e indo para o inferno. Às vezes nós ficamos até com muita pena e compaixão, e alguns até quando olha um cachorrinho na rua, não é? Magrinho lá, perdido, ai tadinho, vou levar para casa, vou ajudar. Sim ou não, irmãos? Às vezes temos pena, compaixão de um animal, e não temos compaixão de pessoas que estão na sarjeta, estão nas ruas, passando fome, passando frio, e aí a gente julga, está aí porque merece, é um viciado, é um alcoólatra. Às vezes nos apegamos tanto o nosso coração em coisas que Deus não quer que nós venhamos nos apegar. E Deus quer que a gente realmente venha amar as pessoas, até os nossos inimigos, como Deus os ama. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Amém? Primeiramente eu quero que nós venhamos a orar todos juntos como igreja, para que nós não sejamos como Jonas. Conhecemos a Deus, somos hoje povo de Deus, mas será que estamos em desobediência? Será que o nosso coração não está como o coração de Deus? E será que por isso nós não estamos fazendo o que Deus quer que nós façamos? Hoje é uma noite especial, que se você se identifica como Jonas, e você diz: Senhor, eu quero viver a obra que o Senhor tem na minha vida, eu não quero fugir do chamado, eu não quero fugir daquilo que o Senhor colocar no meu coração para eu fazer. Eu quero dizer para o Senhor: fala, Senhor, fala ao meu coração, me dá uma direção, me dá uma obra, me mostra o que o Senhor quer que eu faça no poder e na unção do Senhor, e eu vou fazer. Eu não quero fugir, eu não quero ser desobediente. Nós vamos orar pela sua vida. Você levante a sua mão, como povo de Deus, você que quer isso, você quer ouvir a Deus e quer obedecer, ou você que está ouvindo, sabe o que Deus tem e não consegue viver o que Deus quer que você viva, trilhar o caminho que você sabe que Deus quer que você está trilhando, e sabe que se você tomar outro caminho, contrário ao caminho de Deus, vai ter consequência. Se coloque com as suas mãos levantadas, e vamos orar, para que Deus possa mudar a tua vida, o teu coração, para que você não precise passar pelo que Jonas passou, mas que você realmente entre no plano, no projeto que Deus tem para a sua vida. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos levantamos as mãos ao Senhor, e nos identificamos como Jonas, Senhor. Ó Deus, quantas vezes fugimos do chamado, fugimos da obra, fugimos daquilo que o Senhor tem para nós. Às vezes desobedecemos a Tua palavra, Senhor, como Jonas, sabendo o que o Senhor está falando, mas virando as costas, fazendo tudo o contrário. Senhor, que seja um basta nesta noite. Nós queremos ouvir e obedecer, nós queremos ser profetas obedientes, queremos ser profetas com o coração do Senhor, com compaixão, com misericórdia por todas as pessoas, Senhor, a começar as pessoas que estão ao nosso redor. Que nós não sejamos indiferentes, Senhor, mas que possamos, ó Pai, ser instrumento do Senhor para a salvação, para a edificação. Perdoa a nossa rebeldia, perdoa a nossa desobediência, renovamos o nosso voto de obedecer e servir ao Senhor em santidade, em novidade de vida. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos sair daqui renovados por esta palavra, em nome de Jesus,
e que muitas pessoas venham ser salvas através da palavra que o Senhor transmitir através de nós, em nome de Jesus. Amém. A segunda oração é por pessoas que entraram aqui e diz: pastor, olha, eu não sou profeta, mas eu quero fazer parte do povo de Deus. Eu creio que Deus me ama. Eu sei que eu não estou no caminho de Deus, eu não conheço muitas coisas de Deus, mas eu sei que dentro de mim, Deus está me chamando. Deus está me chamando para eu me arrepender, Deus está me chamando para eu me humilhar, Deus está me chamando para eu me converter, me arrepender dos meus pecados e servir a Ele. Eu quero servir a este Deus. Se você está aqui nesta noite, e você não pertence a nenhuma igreja evangélica, e você quer servir, pertencer ao Deus de Jonas, ao Deus do céu, da terra e do mar, levante a sua mão, nós vamos orar por você. Amém? Uma pessoa ali, lá atrás, levante a sua mão, vamos orar em nome de Jesus. Venha fazer parte deste povo alcançado pela misericórdia, pela compaixão de Deus. Há mais alguém? Levante a sua mão em nome de Jesus, dizendo: eu quero o plano de Deus, eu quero servir a Cristo, eu creio que em Cristo Deus tem uma nova história na minha vida. Amém? Aleluia. Vamos orar por essas pessoas. Eu quero convidar essas pessoas que levantaram a mão, vir aqui à frente rapidinho, para nós orarmos e finalizarmos este culto. Pode vir, em nome de Jesus, pessoas que levantaram a mão. Amém? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Pode vir. Aleluia. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. A palavra veio direcionada a vocês também nesta noite, em nome de Jesus. Se alguém levantou a sua mão perto de você, você pode convidar essa pessoa a vir aqui à frente também, receber esta oração da igreja. Amém? Estenda a sua mão em sinal de bênção, em nome de Jesus. A palavra de Deus vem direcionada a todos, não importa quem é você. A palavra de Deus veio ao teu coração nesta noite, e Deus espera algo de você, mudanças significativas na sua vida, para que Deus venha mudar a tua história, venha mudar o teu futuro, e venha te dar grandes vitórias em nome de Jesus. Repita essa oração comigo, vocês estão aqui na frente. Fala assim: Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor se entregou pela minha vida. Agora é a minha vez. Eu me entrego a Ti, de corpo, alma e espírito. Eu quero Te servir, eu quero Te seguir todos os dias da minha vida. Muda a minha história, me liberta dos meus pecados. Eu quero viver uma nova vida na Tua presença, ser usado pelo Senhor para levar a Tua palavra a outras pessoas. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Te agradecemos por essas vidas. A Tua palavra não volta vazia, e que a Tua palavra continue trabalhando nos seus corações através do Espírito Santo. Que o Senhor levante daqui homens e mulheres mensageiras do Senhor, obedientes ao Senhor, com coração compassivo e misericordioso, entendendo todas as tempestades e lutas que estamos passando, e sabendo que o Senhor tem um propósito em tudo isso. Abençoa-os, ó Deus, em nome de Jesus. Escreve os seus nomes no livro da vida. Que o Teu Espírito, a Tua presença esteja com eles em cada momento, agora e sempre. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Convido vocês a sentar aqui só um minutinho para receber uma revistinha. Vamos pegar o seu nome. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Você que é o nosso convidado, seja muito bem-vindo, volte mais vezes. Você que está nos assistindo na sua casa, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deixa Deus mudar a tua história. Mude a sua vida para que Deus possa trazer vinho novo na tua vida e no teu coração. Que Deus abençoe. Vai na paz do Senhor Jesus. Uma semana de bênção abençoada. E sexta-feira a vigília, amém? Das 10h30 à meia-noite e meia. Você é convidado para fazer parte da mudança desta cidade, desta nação, da história
das nossas vidas, da nossa igreja. Deus abençoe em nome de Jesus.